Eu sou melancólica. E como eu sou melancólica, eu planejo muito, eu penso muito, eu elaboro muito. Eu passei na triagem da GUP 2 vezes. Além de ser, além da questão do melancólico, de eu ter conseguido uma posição de liderança, eu fiz uma transição de carreira sem olhar para essa transição de carreira. Eu apliquei para uma posição de gerente de marketing e dentro desse processo eu fui convidada a assumir uma outra posição como coordenadora de comunicação no marketing político. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Sá? Tudo bem, você, Henrique? Quanto tempo? Saudades. Saudades, né, dos Saudades do momentos do contato Zoom. intenso ali, diário. Mas que bom, né, que não está tendo contato desse diário, porque significa que você está empregado. Pois é. Tem seu lado positivo também, né? Ô, Sá, uma curiosidade aqui, você conseguiu emprego utilizando as técnicas e o método do PRH? Yes! Consegui. Foi uma jornada muito intensa e importante para ressignificar muitos pontos de carreira e muitos pontos com essa jornada, inclusive da mentoria, para recolocação profissional, porque não é uma mentoria só para recolocação profissional, é uma mentoria de internalização de muitos conceitos, de jogar muita coisa fora. Então, foi um processo assim, bem enriquecedor, pessoalmente e profissionalmente falando. Que coisa boa. E para deixar claro e transparente para todo mundo, com quanto tempo que você conseguiu seu emprego? Aproximadamente 4 meses. E aí, acho que aproximadamente 4 meses, porque eu comecei na turma de novembro e a gente teve Natal e Carnaval nesse meio. Se a gente for pensar ali, né, num útil, diria aí que deve ter sido, de repente, uns 2 meses e meio a 3 meses. Que maravilha, que maravilha. E assim, eu gosto de trazer essa transparência, sabe? Porque você é da área. Qual é a sua área, só para falar aqui? Você é de que área? Eu sou da área de comunicação e marketing. Pois Eu é. comecei o PRH muito focada numa área que é muito pequena na área de comunicação, que é a área de comunicação interna. E a gente vai falando, não vou dar mais spoiler, não, vou deixar você fazer as perguntas para a gente ir falando durante o processo da entrevista. Boa. Mas assim, é bom falar com uma pessoa de comunicação, porque você sabe muito bem, tem muito marqueteiro no mercado, tem muita gente aí que usa a comunicação de uma forma negativa. E os 51 dias, é óbvio que é uma estratégia de marketing, mas eu sempre falei que era uma homenagem para meu pai, que faleceu com 51 anos de idade, e que o mais importante era o emprego. E a gente bater a meta de 151 dedicados especialistas, quem sabe depois 200, quem sabe depois 251, e você tá nos top 151, é a dedicada 135. Isso aí, se você parar para pensar, só imagine, quando tiver lá, eu com meus 1000 dedicados especialistas, você vai falar, eu tava no início, eu tava no 135, olha que bonito, fazendo parte dessa jornada. Então, eu torço muito para você chegar nesse marco o mais rápido possível. Eu acho que dá, espero que dê. Se Deus quiser, vai dar. Mas aí vamos falar um pouquinho mais de você. Você conseguiu aí na área de comunicação, mas eu quero entender como foi que eu fui parar na sua vida? Foi um anúncio? Alguém te indicou? Você lembra? Então, eu acredito que eu estava ali já na fase de fazer buscas por vagas. Em algum momento eu fui impactada por um vídeo seu no YouTube. E aí, óbvio, né? Sendo uma pessoa de marketing, sendo uma pessoa de comunicação, conhecendo ali alguns gatilhos que a gente conhece, né? Técnicas. Que eu ensino também, né? Eu não guardo só para mim, eu ensino também. Técnicas de embalde marketing. Num determinado momento rolou ali um receio, mas eu fui conhecer um pouco, eu me dei a oportunidade de te conhecer um pouco. E eu digo muito que eu me dei a oportunidade de te conhecer um pouco, porque você tem um discurso muito transparente, você tem um discurso muito coerente, você tem um discurso muito real, e você
trouxe ali ferramentas e práticas do dia a dia do profissional de recursos humanos que em outras experiências que eu já tinha tido, em outros profissionais de RH que trabalham também com esse nicho de recolocação profissional, eu não tinha visto. Por exemplo, trazer a questão do LinkedIn Recruiter, a aproximação com a GUP. Então, isso, outros profissionais de recursos humanos que trabalham com essa oferta de recolocação profissional, isso não existia. Sim, sempre ali muito na orientação do que dizer, do que não dizer, mas os bastidores, o que rola por trás, a vida real, eu não tinha tido a oportunidade de ver antes, e eu vi isso dentro dos seus cursos, das aulas gratuitas, já que você já trazia isso dentro das aulas gratuitas, e toda ali a abordagem muito centrada mesmo no dia a dia do profissional de recursos humanos. Como é que as pessoas buscam, o que elas olham, por que elas escolhem um e não escolhem o outro, num universo, às vezes, de 500, 700 currículos para analisar. Como é que a inteligência artificial atua no processo de suporte à busca de candidatos. Então, o seu processo e a sua didática sempre foram muito transparentes e muito confiáveis. E aí eu me dei a oportunidade ali, acompanhei nos 3 dias gratuitos, que, assim, é surreal a quantidade de conteúdo que você já entrega nos 3 dias gratuitos. E aí eu fui e fiz a inscrição na turma, aproveitei que ainda tinha ali uma verba, um limite no cartão de crédito, parcelamos. Perfeito. Não me lembro quanto foi. Isso não é importante. Perfeito. O importante é que o investimento ele foi realmente um investimento, não foi uma despesa, não foi um gasto, não foi um custo. Foi um investimento profissional, para o meu lado profissional, que naquele momento eu achava só que era para o profissional, que era só para busca de emprego. Mas ao longo do processo eu fui vendo o quanto que isso era pessoal. E o quanto isso foi fundamental para me enriquecer quanto pessoa, de olhar para dentro de mim, de ver o meu perfil, de me entender nesse momento, né, de competição do mercado tão acirrada e de ver o quanto eu podia abrir o meu leque e o quanto que eu estava restringindo o meu leque. Então, de buscas. Então, foi assim, um processo muito enriquecedor. Que legal. E você, assim, você já é da área do marketing, então você provavelmente já sabia que depois dos 3 dias gratuitos eu ia fazer uma oferta para o curso pago e provavelmente deve ter já, tipo, participado do curso gratuito com um olhar diferente, né? Sabendo, esse descarado vai me vender uma coisa depois no final. Nesse processo todo, do início do curso gratuito, quando você me conheceu, talvez live de aquecimento, enfim, o que foi que eu fiz ou que eu falei que fez você acreditar que o método do PRH poderia fazer sentido para você? Principalmente a transparência durante o processo. Em momento algum você falou, olha, eu estou aqui para te dar muitas dicas e não vou cobrar nada por isso. Desde o primeiro momento você deixou, né, bem transparente que sim. E que eu faço isso com um propósito, porém, ninguém vive de luz, né? Vamos ser bem sinceros, né? Esse é o seu trabalho. E todo trabalho tem que ser remunerado. É uma mentoria, você realmente pega na mão das pessoas, você realmente se dedica ali, se entrega, se preocupa com as pessoas, você se coloca nas dores das pessoas. Então, assim, no final das contas, o preço que a gente paga, ele não chega nem perto do valor que você entrega. É basicamente isso, sabe? E essa transparência ao longo do processo foi, assim, fundamental. Desde as lives de aquecimento, que eu participei das lives de aquecimento, acho que quando eu fui impactada por você, já tinha tido mais 2, e aí eu voltei para assistir as outras que eu tinha perdido, porque eu tinha entrado depois, mas, assim, sempre foi muito transparente e em nenhum momento foi assim, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal com você, olha como o meu propósito de vida faz com que eu esteja aqui meio-dia, na hora do meu almoço, que eu podia estar comendo, mas eu estou aqui, ajudando você, porque eu sei que esse horário de almoço é o horário que você tem para fazer isso.
nunca foi assim. Sempre foi muito transparente. E eu acho que todo relacionamento ele tem que ter uma transparência muito grande, né? E quando ele começa com essa transparência, a gente tem ali um vínculo que ele transcende aquela relação comercial. Total, total. E talvez assim, por não usar tantas técnicas, eu vou chamar de marqueteiras, tá? No mercado, eu acho que eu acabo vendendo menos do que outras pessoas. Ah, super menos. Super E menos. Já falamos vocês sobre até, isso. vocês já me deram feedback, Rick, você é discreto. Você fala que a gente é discreto, mas você é discreto também. Super. Mas a gente vai, aos poucos, a gente vai melhorando. E aí, sabe, eu queria saber de você, assim, dentro do PRH, seu currículo mudou muito, antes do PRH e pós-PRH, você lembra? Mudou muito. Primeiro que ele ficou em uma página, né? Tinham O quantas vezes? primeiro, ele tinha 2 páginas e crescendo. Não estava diminuindo, estava crescendo. Não, 2 e crescendo. Porque eu entendi ali que quanto mais experiência eu mostrasse no meu currículo, isso seria um diferencial para um recrutador. E como eu não tinha a visão do recrutador, eu não tinha essa empatia que a gente precisa ter também com o profissional que está do outro lado, de ajudar ele no trabalho dele, né? Bem no estilo me ajuda a te ajudar, né? Então, o meu currículo ele tinha 2 páginas, ele seguia crescendo porque eu queria trazer ali, dar realmente a dimensão de que eu tinha experiência que aquela descrição de vaga estava pedindo, não só em uma oportunidade que eu já tinha passado, não só em uma empresa que eu já tinha passado, mas em várias, que eu achava que isso ia dar consistência para esse profissional de RH. Ele ia falar assim, nossa, muita força, né? Ela está ali realmente aprofundando os conhecimentos dela cada vez mais, mas no final das contas não é isso, né? A gente sabe que o profissional ele tem um tempo limitado. Muitas vezes essas primeiras triagens não são feitas por pessoas humanas, elas são feitas por inteligência artificial. E a gente precisa facilitar esse trabalho para que a gente tenha um melhor posicionamento nesses ranqueamentos que são feitos. Então, eu consegui reduzir ali o meu currículo para uma página, consegui trazer visibilidade para ferramentas que eu tenho proficiência e que eu não explorava isso, eu ficava ali muito nas palavras-chave, muito cuspindo competência. Resultado, eu não trazia nenhum no meu currículo, então eu passei a trazer os resultados no meu currículo. Não tinha números. Não tinha números, não tinha resultado. Tinha o que eu fazia, mas o resultado daquilo que eu fazia não tinha no meu currículo. Então, o fato de ter números, né, eu acho que muitas pessoas podem dizer, mas por que eu tenho que tacar esses números? É porque os números são reflexos dos resultados que você gera, e no final das contas, o empregador ele quer resultado, ele não quer competência, porque você pode ser muito bom, mas não gerar resultado. Então, eu trouxe isso para essa bagagem dos resultados e eu consegui fazer algumas entrevistas, não vou te lembrar agora quantas entrevistas eu fiz, mas eu fiz algumas, inclusive 2 pela GUP. Você passou na GUP, então, na triagem da GUP? Eu passei na triagem da GUP 2 vezes, cheguei até a entrevista final, mas na entrevista final com o gestor, eu acabei não evoluindo no processo. E aí eu fui para uma outra posição, que inclusive essa posição em termos financeiros e de desenvolvimento interpessoal, eu acredito que são melhores até do que outras oportunidades que eu estava fazendo candidatura, que eu estava aplicando. E sabe o que é bonito, sabe? A maioria dos casos especialistas que conseguem emprego depois de 51 dias, a maioria fala, Rick, essa vaga eu tenho certeza que foi a melhor para mim, independente do tempo. Tipo assim, talvez se eu conseguisse emprego em menos de 51 dias, eu não teria conseguido uma vaga tão boa quanto eu consegui hoje. De crescimento profissional, de oportunidade, enfim, de várias outras coisas que para cada um vai ser um fator importante, né? Diferente para cada um. Então, que legal. Diga. Uma das vagas que eu passei pela GUP, eu usei a dobradinha que você fala, né? A questão da GUP com abordagem no LinkedIn para falar com o recrutador. E aí uma dessas vagas foi com o cenário, né? Com o que a gente aprende dentro do PRH.
de não ficar só na candidatura na GUP, mas também ter essa postura proativa Que de legal. acionar e de fazer esse relacionamento com o recrutador via LinkedIn. Perfeito. E provavelmente isso só funcionou porque o seu LinkedIn estava arrumado também. E eu quero saber, seu Sim. LinkedIn melhorou pós-PRH? Meu LinkedIn melhorou bastante depois do PRH. Ele continua discreto em alguns pontos, mas aí são algumas coisas que eu posso utilizar o artifício, mas eu prefiro Nunca vai estar não. perfeito, né, Sá? Tá Mas eu tranquilo. prefiro não. Perfeito. Então, mas ele está arrumadinho. Eu ainda não atualizei com essa nova oportunidade, porque eu sou uma pessoa. Não é, quais são os 4 perfis? Discreta? Não, os 4 perfis: fleumático, Sanguínea, fleumática, sanguíneo. melancólico e colérica. Eu sou melancólica. Então, Sério que você é melancólica? Eu não sabia. Eu sério, jurava que você era sanguínea. Meu Deus. eu sou melancólica. E como eu sou melancólica, eu planejo muito, eu penso muito, eu elaboro muito Caramba, para. Sá. É, eu Nossa, sou. que mudança aqui, viu? Acabou meu mundo aqui. Eu jurava que você era sanguínea pela sua comunicação, pela sua ajuda na Então, comunidade. Você se desenvolveu bem, então. dentro dos testes que a gente fez, está ali meio que 50-50. Mas, quando eu olho ali diversas situações, eu vejo que esse sanguíneo, ele se retrai um pouco e deixa o melancólico ficar mais à frente. E aí, essa foi uma das grandes descobertas que eu fiz logo no início, que me deixaram assim, arrasada. Tipo, putz, eu sou melancólica? Meu Deus, eu sou Que melancólica, nome gente! feio, né? Dos 4, o mais feio era o melancólico. É o melancólico. E aí, depois, cara, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem ser melancólico, tá? Tá tudo certo. Isso mostra que você tem uma veia planejadora muito forte, isso mostra que você tem um olhar ali para as pessoas muito forte, isso mostra que você tem um cuidado na tomada de decisão para não ser precipitado, para avaliar os riscos, e isso é muito bom, principalmente para mim que estava buscando uma posição ali mais de liderança. Então, ter uma pessoa com esse perfil na posição de liderança é essencial, porque você não pode ter uma pessoa numa posição de liderança que sai tomando decisões a torta e a direito, sem avaliar os riscos, sem Muito planejar, afobado, né? sem olhar para o cenário. Então, depois, mas isso foi todo o processo do PRH que eu fui construindo isso, fui verificando isso e E você conseguiu uma reforçando, vaga de liderança? conseguir uma vaga de liderança. Então quer dizer que um melancólico pode ser líder? Tem gente que acha que não. Opa! Opa! Olha isso, que massa, É, sabe? Pra inspirar. é, Porque eu não sei porquê, eu tava falando com a Renata hoje. Renata, não sei se você lembra, mas minha sócia. Eu tava falando com ela, Rê, eu não sei o que que a gente faz, mas toda a turma, 50% é melancólico. São 4 temperamentos. Mas em toda a turma a gente só atrai os melancólicos. Eu não sei por que que a gente faz isso assim, né? E é bom saber agora, tipo, que você é melancólica também, para inspirar outros melancólicos que sim, é possível cargo de liderança, sim, é possível fazer transição de carreira dentro da sua própria área, sim, é possível você tem resultados, os melancólicos às vezes acham que não tem números, não tem resultados, então, que bom, eu vou indicar essa entrevista para todos os melancólicos, né, do PRH. então, e aqui mais um ponto, né? Além de ser, além da questão do melancólico, de eu ter conseguido uma posição de liderança, eu fiz uma transição de carreira sem olhar para essa transição de carreira, porque eu sou de comunicação e marketing, eu sempre atuei com institucional, sempre atuei no mercado privado, estava numa posição de comunicação interna que eu amo. Eu sou apaixonada por comunicação interna, endomarketing, marca empregadora. Porém, eu me candidatei para uma posição de gerente de marketing, e aí, muito dentro daquele de ampliar o olhar e não Perfeito. afunilar, só ficar buscando posição de comunicação interna, eu apliquei para uma posição de gerente de marketing. E dentro desse processo, eu fui convidada a assumir uma outra posição como coordenadora de comunicação no marketing político. Olha Então, só. assim, foi ali uma mudança na minha cabeça, porque eu nunca atuei com marketing político.
Mas dentro do processo de entrevista, vindo de todo aquele processo do PRH, eu levei tanta segurança para as pessoas que estavam ali no processo seletivo que eles decidiram me encaminhar para uma posição de coordenação de comunicação no marketing político, que é uma área completamente nova para mim. Eu estou aprendendo muita coisa, estou desenvolvendo muitas habilidades interpessoais minha, porque o marketing político ele requer habilidades interpessoais de negociação, até no trato político, e aí tem muita questão do fleumático, do fleumático não, do melancólico, de pensar muito bem no que vai ser falado, como vai ser falado, de ter um olhar muito... tudo, né? Calcular tudo. Então, assim, eu saí de uma posição de analista para uma posição de coordenação numa outra área do marketing, com 50% de aumento na minha renda que eu tinha anteriormente, não sou boa de matemática, né? Então, aproximadamente 40% de aumento em alguns benefícios, como alimentação, integrou assistência médica, porque também tem assistência médica, e auxílio creche para minha filha. Caramba! Então eu acho que a parcela do PRH saiu barato aí. Dá para pagar. Pois é, já estamos olhando aqui para CRH. Para CRH! Mirando lá para CRH. Estou só esperando você abrir a próxima turma. Acho que vai ser 13 de maio. Bota na agenda, 13 de maio. 13 de maio, então. Já tem gente lá, o Carlos, não sei se você lembra dele, mas está na CRH. Lembro do Carlos. Uma pessoa que também contribuiu muito com a nossa turma, né, do PRH 8. Então, assim, eu estou mirando já na CRH, porque a gente quer sempre o próximo nível, né? Agora que a gente chegou, a gente precisa também seguir no processo de crescimento, porque é um crescimento pessoal, é um crescimento profissional, é algo que impacta nas nossas famílias, é algo que impacta na nossa carreira, é algo que impacta para a gente mesmo, sabe? E sair de um momento em que eu estava ali, né, muito no desespero, porque eu tinha perdido ali aquela oportunidade que eu tinha, em que eu era MEI, hoje como assessora de comunicação de marketing político, eu ainda não sou CLT, né? Não é CLT, porque o assessor não é um seletista, ele é um cargo de confiança, mas eu tenho ali um acréscimo no meu pacote de remuneração como um todo, que acho que passa aí não sou boa de matemática, então vou jogar no 100%, mas certamente passa do 100%. Porque só 50% de aumento eu tive na minha renda bruta. Então, fora os benefícios, acredito que passa aí esse percentual. E isso muito fruto do que foi construído dentro do PRH, da mentoria do PRH. Que maravilha, que maravilha. E vem cá, uma curiosidade, assim, eu lembro muito, assim, que você sempre foi ativa na comunidade, na turma 8, sempre ajudou pra caramba, tava em todos os plantões de dúvidas. Eu lembro até de um plantão de dúvidas que eu tava viajando, eu não sei se foi plantão de dúvidas, ou se vocês que marcaram um momento, entre vocês, eu tava em Campos de Jordão, falei, vou entrar aqui, vou ver o que esses descarados... Você lembra desse dia? Estão fazendo. E aí, fui lá para poder conversar com vocês, mas meu ponto aqui sobre a comunidade, Sá, é entender de você o quão importante foi a comunidade, tanto a turma 8 quanto geral, né, de todas as turmas, para você no PRH. A comunidade, a gente, né, como a gente já falou com você algumas vezes, a comunidade ela é um ativo muito importante da sua mentoria e que você não trabalha esse ativo da comunidade na sua comunicação. Me ajude então, vai. Fale bem da comunidade. Porque a comunidade, ela realmente ela nos fortalece nesse momento de busca, nesse momento de ansiedade, de tristeza. Muitas vezes a gente tem contato com pessoas que falam com a gente no privado para dar aquela força.
para motivar a gente mesmo, ou simplesmente, não precisa nem motivar, mas para ser aquele ombro amigo, sabe? Porque tem dia que você não quer nem ser motivado, você só quer chorar, realmente. E a comunidade ela foi muito boa nesse sentido. Nesse dia que a gente estava falando, né, sobre que a gente se reuniu, foi muito para falar exatamente sobre esse momento de ansiedade que a gente estava, que era um momento de final de ano, que as coisas estavam muito paradas, e a gente estava todo mundo ali com muita ansiedade, porque os processos não evoluíam, a gente não recebia feedback. Então, isso foi muito importante para esse momento de fortalecimento dentro de cada um de nós. Eu acho que um ponto que ficou ali de aprendizado muito grande foi que a gente precisa controlar a nossa ansiedade. Por mais que a gente saiba que esse processo é individual e a gente vê muita gente comemorando as suas vagas ideais, as suas recolocações, muitas vezes em tempo recorde. Tem gente que conseguiu a sua vaga ideal numa transição de carreira, sei lá, em 10, 15 dias, um mês. E às vezes o nosso processo está ali parado, o nosso processo não caminha, o nosso processo não anda. E um dos grandes aprendizados da comunidade foi: controle a sua ansiedade. Entenda os sinais que o universo está mandando para você. E aí, aqui nos sinais que o universo está mandando para você, eu sou uma pessoa religiosa de matriz africana, eu sou candomblessista. Quando eu ingressei no PRH, eu tinha acabado de sair da minha iniciação religiosa, eu não estava nem assistindo às aulas com o cabelo à mostra, eu estava ainda usando turbante. Uma das minhas preocupações foi a questão do LinkedIn, de fazer o cara crachar no LinkedIn, na hora de que, ver minha foto do LinkedIn é outra pessoa. Ver a entrevista ali ao vivo. Então, assim, o universo manda sinais. O universo me mandou vários sinais. E eu só entendi os sinais do universo depois de um tempo. Que talvez era o tempo que eu precisava realmente para ressignificar muitas coisas dentro de mim. E aí foi quando eu comecei a ampliar o meu escopo, ampliar o meu olhar, porque eu seguia olhando muito para aquela vaga que eu acreditava ser a vaga ideal para mim, porque era aquilo que eu queria, mas às vezes aquilo que eu queria não era o que o universo estava preparando para mim. Perfeito. E como religiosa que sou, eu decidi, falei assim, não, eu vou abrir o meu leque, eu vou olhar para outras oportunidades, vou fazer o que o Rick sempre fala para gente. Não é porque você não tem uma ou duas competências que você não vai aplicar para a vaga. Você não precisa da match 100% para aplicar para a vaga. Você pode olhar para outras oportunidades, você pode dar um passo para trás para depois dar outro passo para frente. Então, eu resolvi fazer esse olhar e ampliar o meu escopo, tanto que eu era uma analista de comunicação interna e apliquei para uma vaga de gerente de marketing. Então não foi nem o passo para trás, né? Foram dois para frente. Exatamente. Mas o que eu fiz? Eu amadureci os meus processos internamente e eu decidi não atirar para tudo quanto é lado, mas olhar exatamente para as minhas capacidades e ver se aquele escopo de vaga eu conseguiria atender e ser honesta, né? Comigo mesma, e olhar para aquele escopo e falar assim, eu consigo atender esse escopo aqui. Então, eu vou desenhar, como era um currículo que enviava por e-mail, eu vou adaptar o meu currículo, vou personalizar o meu currículo para essa posição, de acordo com as minhas competências, sendo honesta, mas sem ser discreta. E a coisa fluiu e a coisa aconteceu. E rolou. Que maravilha. E provavelmente porque você soube contar suas histórias. Porque se eles trocaram a vaga, porque eles gostaram de você, viram potencial. Se você fosse só mais uma no currículo que cuspia responsabilidades, se você fosse só mais uma que na entrevista não trazia números, provavelmente não ia ter acontecido tudo isso, né, só? Sim, e no final das contas, Gi, que essa vaga para qual eles me direcionaram, que é de coordenação, o pacote de remuneração é melhor do que o pacote do gerente, porque a gente sabe que tem essas nuances entre empresas. E
A vaga era muito mais longe da minha casa, era uma logística muito mais desfavorável para mim, e agora eu estou num lugar que eu tenho uma logística muito mais facilitada. Então, assim, no Olha, final das contas, foi muito melhor. E aí, o que maravilha. ponto da comunidade é isso, sabe? A comunidade é fundamental para fortalecer a gente e para trazer esse senso de controle a sua ansiedade, respeite o seu processo. O processo do outro não é igual ao seu. E às vezes você tenta atropelar o processo e ficar insistindo, você deixa de ser uma pessoa que está fazendo networking com um recrutador para ser uma pessoa que está perturbando o recrutador. Não teve feedback, não teve feedback, beijo, próximo da fila, amor ao próximo, né? Próximo, amor ao próximo, próximo, entendeu? Entendi. Muito É bom. isso, sabe? Ficar insistindo ali e ficar reclamando que não tem feedback, ficar reclamando que o recrutador não dá retorno, e ficar reclamando que você se candidata e a vaga não vai trazer resultado. O que Não vai vai. trazer resultado é respeito o seu processo, olha para você, segue o método, que o método funciona, já funcionou para 135 pessoas, contando comigo, e olhar para você em como você se coloca dentro das situações. Acho Total. que isso foi um grande aprendizado do PRH. Que legal. E 135, os que gravaram, né? Fora os que estão com Fora quem não vergonha, gravou. os que ficam com vergonha de gravar, perfeito. Ô, Sá, Pois é. pra gente poder já ir finalizando aqui, eu tô perguntando isso pensando sempre nas próximas turmas. Eu sempre gosto de fazer isso de plantão de dúvidas, de falar, acabei de conversar com uma dedicada especialista que falou isso aqui e tal, então fica o conselho para vocês. Para você, Sá, qual que foi, dentro do método PRH, o grande acerto que fez você conseguir essa sua oportunidade? Se você pudesse dar um conselho para a galera que está chegando agora dentro do PRH. Foram 2. Primeiro, ouvir o mentor quando o mentor fala para você, não restrinja a sua atuação. Olhe para o que você faz e entenda o quanto você consegue entregar e construa as histórias dentro daquilo que você consegue entregar e está sendo pedido, né? Não se limite, não se diminua, não fique segmentando demais as suas buscas, porque você pode estar sendo discreto para muitas oportunidades, deixando muitas oportunidades passarem, porque você está sendo discreto por conta disso. Acho que esse é um dos conselhos. E o outro conselho é muito no plano pessoal mesmo, na gestão emocional. Foi um pouco do que eu já falei, né? A gente muitas vezes se espelha no resultado que os outros estão tendo. Aquilo, às vezes, ao mesmo tempo que a gente torce e vibra com o resultado dos outros, a gente se questiona porque o nosso não está chegando. E eu estou falando isso porque eu passei por isso, eu fiz isso comigo. Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Porque não estava no meu tempo ainda. Eu ainda estava me limitando, eu ainda estava me segmentando demais, eu ainda estava me fragmentando demais. Eu precisava me ouvir e ouvir o mentor nesse sentido e controlar a minha ansiedade, porque a ansiedade não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser a gente se diminuir ainda mais. Então, esses foram as duas grandes lições que eu tive, sabe? Que legal. Respira, controla, não tá bem, não faz, tá bem, dá um gás, não se diminua, mas também não seja aquela pessoa que vai além do que você pode, porque lá na frente isso vai trazer também resultados que podem não ser tão bons. Total. Né? É ser honesto, não ser discreto, mas ser honesto. Total. Não vai cair no quadrante dos desleais, né? Como a gente ensina. Quem é desleal, nem quero dentro do PRH. Todo mundo é do bem. Você percebeu várias turmas entrando, várias pessoas, todo mundo do bem, com a mesma Sim. pegada. Tanto é que eu lembro que quando você entrou na comunidade, quando você falou dessa oportunidade, você estava na dúvida, você botou na comunidade do bem lá, tipo, gente, e aí, marketing político, eu nunca trabalhei e tal. A galera de todas as turmas nem te conhecia, isso aqui, nananã e tal, enfim. Eu falei, cara, que coisa bonita, Sim. né, velho? Tipo, com certeza o PRH é muito maior do que eu, muito maior, porque realmente tem essa integração de vocês, assim, é bonito demais ver o que vocês fazem lá dentro da comunidade. Ficou emocionado mesmo de ver isso. E essa questão, Sim. sabe, que você falou
Que eu acho que eu ia te perguntar sobre o aprendizado, mas você acabou já trazendo, né? De controlar a ansiedade. É muito importante. Não sei se você lembra da minha frase. Aproveite os dias bons, descanse nos dias ruins. Faz parte. Mesmo que esses dias ruins seja uma semana que você precise descansar, descanse. Exato, porque se forçar vai ser pior. Então, que bom que você trouxe isso. Eu queria saber de você agora. Como que você se sente como uma dedicada especialista? A nossa dedicada número 135 tá no top 151 aí. Henrique, assim, sem dúvida uma alegria imensa, né? Você acompanhou alguns dos momentos bem difíceis na época do Natal, que eu estava ali preocupada com as questões de presente para minha filha, que eu não tinha a questão do dinheiro. No início do ano, com material didático, eu tive que fazer uma rifa para pagar o material didático da minha filha. E nessa Páscoa, eu ter podido não me preocupar com isso, porque eu sabia que o coelhinho da Páscoa ia chegar e ela ia ficar feliz com o que ia chegar de coelhinho da Páscoa, sabe? De olhar e saber que agora eu estou fazendo uma reserva financeira para o material didático do ano que vem, de ter esse planejamento, assim, sabe? É muito prazeroso. O meu pai, aqui em casa, né, a nossa realidade familiar, somos eu, meu pai e minha filha. Meu pai tem 71 anos, é super ativo, trabalha, é taxista, mas chegar esse mês e eu falar para ele, pai, tá aqui, ó, meu vale alimentação para fazer compra e não precisar sobrecarregar ele, assim, sabe? É um sentimento de imensa alegria. E além desse suporte, né, de voltar a dar esse suporte financeiro para minha família, de estar numa posição em que eu consigo identificar a gama de habilidades socioemocionais que eu preciso desenvolver e ter essa clareza, sabe? De não ficar dependendo, mas o que eu preciso fazer? Não, eu tenho clareza das habilidades socioemocionais que eu preciso desenvolver, eu tenho clareza das habilidades, das ferramentas que eu preciso aprender, e isso veio muito fruto de todo o treinamento que a gente teve no PRH. Então, assim, ter essa gama de recursos foi fundamental. E só foi possível realmente por conta do PRH. Mas você tem anos de carreira, você não sabia? Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente precisa de uma mentoria para ajudar a gente. Hoje eu sei falar quais são os meus pontos negativos, quais são os meus pontos positivos, a não ser que eu sou muito perfeccionista, por exemplo. Que é o padrão que vários alcoólicos... É verdade, não é mentira, mas é o que a maioria se ancora só, né? Pois só mas esse nível de clareza a gente só consegue realmente quando a gente se entrega a um processo que o PRH é quase terapia, né? Quase terapia, é uma espécie de terapia, né? A gente divide também dores ali, a gente faz amizades que a gente leva depois mesmo virtuais e que ajudam a gente em momentos cruciais. Então, assim, foi sensacional. Tanto que já anotei a data aqui, 13 de maio, PRH, lançamento, estaremos aí. Nossa, boa. Uma coisa que, assim, eu acho que as pessoas não entendem é que quando você escolhe a mentoria certa, você tem muitas chances de não ficar dependendo mais, tipo, de ficar pagando mais nada. Tipo, eu duvido que até o final da sua carreira aí, tipo, você vai precisar pagar alguém para fazer o currículo para você, pagar alguém para fazer o LinkedIn para você. Você já dominou, foi um processo imersivo de dominar dois pilares: histórias e comunicação. Você já sabe. Se a Gup falir, se o LinkedIn falir, se vier outra, você já sabe, histórias e comunicação. É isso. E hoje você não depende mais de ninguém. Quem aprende não depende, né? Então, com certeza, foi um investimento que valeu a pena muito para você. E aí, sabe, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu queria que você pensasse num conselho para pessoas que estão dentro do PRH, já até tiveram algum tipo de resultado, tipo currículo aprovado, já abordagem no LinkedIn e tal, mas ainda não viraram dedicados especialistas e até já passou a data dos 51 dias. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão no cenário que talvez você estava há uns dias atrás? Confie no seu processo. O seu processo é único. Você é uma pessoa única. O outro não fala sobre você.
E o seu resultado não vai ser o resultado do outro. O seu resultado é seu. E ele só vai vir quando você realmente abrir tanto o seu coração quanto a sua mente e confiar no seu processo. Ferramentas, elas já estão disponíveis. Parcerias, elas já estão feitas. Mas o que vai fazer efetivamente o diferencial é confiar no seu processo. É ele que vai ditar as regras e é confiar mesmo. Não é confiar de dizer para fora, mas internamente você está duvidando. É confiar, é ter o pensamento positivo, é largar de mão o peso que a gente sabe que é o desemprego. Eu estou falando porque eu estive nesse lugar. Eu tenho uma filha, eu sou mãe solo, minha filha tem 4 anos de idade, meu pai tem 71. Eu tenho parcela de apartamento para pagar. Então, assim, eu estive nesse lugar de ficar 4, 5 meses desempregada no meio de um Natal, no meio de um carnaval. Eu estive aí. Mas eu só saí daí quando eu efetivamente confiei no meu processo. E foi isso que fez a diferença, porque as ferramentas eu já tinha, as parcerias eu já tinha. Faltava eu confiar em mim, confiar no meu processo. Que legal, Sá. Vem cá, depois que você, com curiosidade, assim, depois que você tomou a decisão em confiar no seu processo, você acha que depois de quanto tempo você conseguiu seu emprego? Mais ou menos, você não vai ter essa data específica, né, mas uma média aí de quanto tempo? Ah, Rick, eu acho que foi mais ou menos, sei lá, 1 mês. Olha isso. Foi mais ou menos isso, sabe? Que legal. E tinha vagas que eu sabia que não ia rolar. Porque eu sabia como eu tinha ido. Insegura, nervosa, ansiosa. E por mais que eu tentasse não passar isso na entrevista, eu estava assim. Eu estava assim internamente. Nesses outros, eu fui no melhor estilo, vamos ver no que vai dar. E deu. Sabe? E deu. Que bom. Ah, nem era isso que eu queria. Tô indo porque foi isso que pingou, foi isso que apareceu, eu tô precisando trabalhar. Não queria ter que ir lá para longe da minha casa. E no final das contas, eu tô pertíssimo da minha casa, no meio do caminho da creche da minha filha, tenho carona todo dia, porque meu pai é taxista. Então, assim, deu certo e deu muito certo. Mas eu tive que confiar no meu processo. Eu tive que largar de mão o peso de tudo que eu estava carregando. E quando eu larguei o peso de tudo que eu estava carregando, não foi fácil. Não foi um estalar de dedos. Ah, mas agora que você tá empregada é fácil de você falar. Não foi. Talvez por isso eu tenha ficado até mais tempo desempregada. Porque eu demorei muito a conseguir largar. Perfeito. Mas, ó, você tá aqui para com certeza inspirar muita gente. Eu vou indicar essa entrevista para muita gente nos plantões de dúvidas. Pode ter certeza. Você sabe que eu fazia isso, né? Assiste entrevista de fulano, dedicado especialista. Fica à vontade. Eu espero realmente que toque um ou outro ali, como eu fui tocada por algumas entrevistas, sabe? Eu espero que toque realmente, sabe? Porque talvez algumas pessoas estejam só precisando ouvir isso, como eu precisei ouvir algumas coisas lá atrás, para virar a chavinha. Total. Coisa boa. E se essas pessoas que forem tocadas aí quiserem se conectar com você no LinkedIn, elas podem? À vontade, pode me chamar lá no LinkedIn, Samantha Lemos. Pode junto, deixar, né? eu sei que você vai deixar o LinkedIn aqui. Perfeito. Pode se conectar comigo, podemos fazer conexões, podemos nos encontrar, podemos marcar café, ainda mais agora que eu estou trabalhando presencial todo dia. Se tiver alguém do Rio, pelo centro, aceitamos convites para Starbucks, sem propaganda, sem... O Márcio é do Rio, né? Também, que também é da sua turma. Acho que é. Que legal. Entendeu? Então, aceitamos convites para cafés, para a gente trocar ideia, para a gente se acolher, para a gente se ajudar. Que legal. Estamos aí. Talvez se tiver no grupo da turma, pode me chamar no privado, fica à vontade. Se não está no grupo do PRH ainda e quiser falar comigo no privado, entra no PRH, porque eu também não vou dar meu telefone de graça. Óbvio, né? E eu tenho certeza que quem não for do PRH, com certeza não vai se arrepender da comunidade, do conteúdo, da mentoria.
e de tudo que vai viver. Mas, Sá, muito, muito, muito obrigado, de verdade. Espero que, quem sabe, um dia exista um CRH Day no Rio, pra gente se conhecer, né? Vai ser muito bom. Eu acho justo. Eu acho. Quem sabe aí, que eu já tô considerando que você vai entrar na CRH, então... Não, muito, já pode considerar. Já pode considerar. Já vou botar na minha agenda aqui, análise de carreira com a dona Samanta, que eu faço análise de carreira com a Já pode colocar. De verdade, Rick, de verdade. Eu não sei qual vai ser o valor que vai ser agora para essa nova turma, mas é algo que já está no meu radar. Se eu não tiver possibilidade de fazer no cartão de crédito, a gente conversa, possibilidades diferenciadas. Vai dar bom, vai dar bom. O importante é a gente seguir na jornada e seguir desenvolvendo. Vai crescer. Quem sabe se tornar nossa... Para quem não sabe, na CRH é diferente do PRH, porque a PRH a gente tem dedicado júnior, dedicado pleno, dedicado sênior, dedicado especialista, né, que agora é o que a Samanta é. Na CRH é diferente. É dedicado faixa laranja, dedicado faixa verde, faixa roxa, faixa azul, faixa marrom, vermelha e preta. Para quem não sabe, marrom, 20 mil. Vermelha, 30 mil. Preta, 51 mil reais de salário. É isso que a gente quer. Então, quem sabe aí, né, Sá? Vamos lá. O 51 deixou de ser dias e passou a ser reais. Então, essa é a nova meta. Tô achando até mais legal. Bom demais. Obrigado, viu, Sá? Tenho que ir, que você sabe, minha agenda é muito louca, mas... Também tem reunião daqui a pouquinho, 2 minutos. Beijo, Sá. Tchau, tchau. Beijo, Rick. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.